Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcos que está falando, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. E esse recado que eu mando hoje é principalmente para nós, membros da Igreja de Macaubal, a nossa comunidade, referente aos problemas trazidos pela pandemia do coronavírus e a necessidade imposta por leis federais e estaduais a respeito das reuniões para as igrejas. É sabido que, por determinação do governador do estado, todas as reuniões devem ser canceladas, acontecendo apenas de maneira online, com transmissão pelas redes sociais, e assim nós pretendemos fazer a partir desse próximo domingo. Portanto, meus queridos irmãos, a minha orientação é para que todos fiquem em casa. A nossa escola dominical ela não acontecerá, bem como o culto noturno também no domingo à noite. Essas exigências se impõem, não só por questão normativa e legislativa, mas principalmente por uma questão de consciência, de solidariedade e de compromisso cidadão. Nós precisamos compreender que o isolamento que nos é imposto ele visa não só nos proteger, mas principalmente fazer com que a sociedade, através desse ato de consciência, de isolamento social, possa também ser livrada de qualquer risco e de qualquer problema. Esta minha orientação de ficarmos em casa, cumprindo com o isolamento proposto, visa atingir principalmente os idosos da nossa comunidade. É preciso que vocês tomem consciência dos riscos e pelo fato de serem o principal grupo de risco sujeito aos problemas trazidos pelo Covid-19. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, idoso, meu querido irmão, minha querida irmã, ancião e anciã da nossa comunidade, fiquem em casa, utilizem os meios de rede social para ativarem a fé, para se manterem acompanhando tudo que é trazido para ajudar na nossa fé, na nossa espiritualidade. Convoco toda a igreja também a se colocar de joelhos. A IPI do Brasil tem conclamado um momento de oração todos os dias, ao meio-dia. Isso está sendo reforçado pelo conselho da nossa igreja, que estará também unido em oração nesse mesmo horário. E assim pedimos a você, dobre os seus joelhos em oração, clamando para que Deus possa intervir nesse momento tão grave pelo qual passa o nosso país, pelo qual passa o mundo todo. Quero também dizer para que evitem transmitir notícias que não têm fontes confiáveis, as chamadas fake news. Isso tem mais atrapalhado que ajudado. Procurem se informar sempre através de órgãos oficiais de informação e de imprensa. Procure se informar exclusivamente também através das nossas autoridades governamentais. Não repasse notícias que você não pode comprovar que são verdadeiras. Uma outra questão importante também, e muito importante, não deem ouvidos a falsos mestres que surgem nesses momentos, querendo complicar a nossa consciência em relação à fé e à prática. Nós sabemos que um dos países que melhor enfrentou esse problema foi a Coreia, e ainda assim, 65% das pessoas infectadas com aquela doença naquele país foram pessoas, membros de uma comunidade de 2 igrejas evangélicas naquele país. O que levou o pastor da igreja a responder por homicídio doloso em relação às mortes que aconteceram e também a ir publicamente pedir desculpas pela atitude irresponsável que havia tomado.
Alguns pastores aqui no Brasil também seguem essa linha. A minha sugestão a você que me ouve, não só da minha comunidade, igreja, mas de todo o arraial cristão, é para que siga com o isolamento, não traga problemas à sua saúde e à saúde pública. Quero reforçar esse pedido baseado no texto de Mateus, capítulo 4, quando Jesus, pelo Espírito, é levado ao deserto para ser tentado. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Aí o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Afasta-te de mim, ó Satanás. Meu querido irmão, a nossa fé, ela deve orientar a nossa vida, mas devemos também sempre e cada vez mais sermos conscientes das nossas responsabilidades civis, cidadãs e, mais do que isso, o quanto as nossas ações podem implicar no prejuízo da saúde pública. Jesus, em um momento difícil da sua vida, quando estava privado do alimento, ele foi tentado. E o tentador o tentou usando da passagem do Salmo de número 91, em que nos é garantido que Deus nos protege. Ora, se o Senhor Jesus repreendeu Satanás ao tentá-lo usando referências bíblicas descontextualizadas, nós também devemos repudiar toda e qualquer interpretação que não seja feita dentro de um contexto e que não tenha a fé consciente como princípio para análise da realidade. Assim, a nossa resposta deve ser a mesma do Senhor Jesus. Não devemos tentar ao Senhor e devemos repudiar e reprimir toda e qualquer palavra que venha nos afastar do nosso caminho. Sigamos a Jesus. A minha orientação é para que nesses dias de isolamento você faça da solidão um momento de solitude, aproveitando para a meditação, a contemplação e a oração. Que Deus nos abençoe nesses dias, para que os nossos corações unidos, ainda que pela distância, possamos unidos vencer todos esses problemas, todo esse desafio que é imposto somente, que é imposto não somente a nós cristãos, mas a toda a sociedade. Lembre-me dos textos de Jeremias, quando ele, emprestando seus lábios a Deus, diz ao seu povo de Deus, de que nós só teremos paz quando toda a cidade tiver paz. Por isso, que a nossa fé seja uma fé cidadã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.